Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula, eu vou tirar uma dúvida aqui de um aluno que me perguntou: professor, como é que eu posso saber se um capacitor, esse capacitor assim, professor, se ele está com fuga ou não, certo? Como é que eu sei uma fuga? Como é que eu vejo uma fuga em um capacitor, certo? Aí eu disse: olha, vê só, eu estou aqui com um capacitor bom, novo, a gente vai ver o processo dele de carga, certo? Descarga. E a gente vai verificar que ele não tem fuga, ou teria uma fuga mínima, pessoal, certo? Depois eu vou fazer um outro vídeo para você que pediu essa dúvida, um capacitor com fuga. Esse aqui está sem fuga, você vai ver como se faz o teste dele dinâmico, com tensão, para ver se ele está apresentando alguma fuga ou não, ok? Vamos lá? Então, primeiro eu fiz o seguinte, pessoal. Primeiro, eu tenho aqui um capacitor de 25 volts, não sei se dá para vocês verem aí, 25 volts. Ele é de 25 volts aqui, 470 microfarads, 25 volts, ok? E aí, o que é que acontece? Sendo ele de 25 volts, eu não sei se eu aproximar aqui ele dá para perceber aqui, ó, 25 volts, certo? 470 microfarads, 25 volts. Então, levando para o circuito. Então, se ele é 25 volts, então para qualquer capacitor, você faz o seguinte: coloca 20% a menos dessa tensão nominal no capacitor, para fazer o teste dinâmico dele. Então, 20% de 25, você tira 20%, vai ser 20 volts, certo? 10% é 2,5, 20%, 2,5 mais 2,5, 5 volts. Então, 25 volts, 20 volts. Eu coloquei a fonte aqui, ó, em 20 volts, uma fonte DC, ajustei, coloquei aqui no protoboard. E aí, primeiro teste, vou fazer em duas partes. Vou ligar aqui, olha, coloquei aqui, olha, o diodo LED para a gente fazer a questão, para verificar a luminosidade dele. Claro que o capacitor tem uma propriedade, se eu for colocar 20 volts e ligar aqui no LED, eu queimo ele instantaneamente, porque a propriedade dele é quando o capacitor está descarregado, se eu ligar ele aqui, ele vai passar praticamente os 20 volts instantaneamente para o LED e ele queima. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego esse resistor aqui, que eu já vi que é de 1K, certo? Vou colocar em série com o resistor. Olha aqui, vou colocar ele aqui em série com o resistor, 1K, para ele receber, certo? O primeiro nível de energia alta que vai ter o capacitor. Então, pronto. Então, temos 1K, o LED, e vou colocar o capacitor. Então, a primeira providência é essa. Vou ligar o positivo do capacitor na linha positiva, coloquei, e o negativo vou tocar aqui, olha. Nesse momento, quando eu fechar o circuito, vai existir o quê? Como o capacitor está totalmente descarregado, para eu descarregar um capacitor totalmente, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoal, encostar os terminais dele com a chave de fenda, ó, positivo com negativo, faço um pequeno curto aqui, ó. Pronto, ele está totalmente descarregado. Quando eu tocar, fechar o circuito, o capacitor vai gerar um pico de corrente muito elevado. Então ele vai acender o LED, mostrando que está existindo corrente elétrica alta no primeiro momento, e ele vai diminuindo o brilho até apagar. Aí ele vai apagar totalmente. Aí vai ver. Se ele ficar aceso, é porque ele tem uma fuga elevada. Se ele apagar, ele não tem fuga elevada. Mas depois a gente faz o segundo processo para mostrar a vocês, para ver se ele tem uma fuga pequena. Aí vai ter que usar o multímetro. Ok? Então vamos lá. Colocamos o positivo no 12 volts, que é aqui nesse fio, ó, toda essa linha 12 volts, e vamos colocar aqui no resistor. Vamos lá. Veja que ele acendeu forte, está apagando, certo? Está apagando, deixa eu ver a tensão que está ali nele. Coloquei o teste aqui em 2 volts, vamos ver. Ele tem aqui, ó, 1.55, 1.49, 1.46, 1.40, ele já está apagado, pessoal, o multímetro, certo? Ele está 1.31, 1.30, 1,52, né? 1,5, 1,51 volts, 1,54, 13. Ele vai diminuindo aí, mas é muito lentamente, ok? E vai parar, não vai até zero, porque ele é um semicondutor, tem sua barreira de potencial. Esse foi o primeiro teste. Se ele tivesse com fuga acentuada ou curto, ele ficava aceso aqui,
certo? Ele poderia ter uma fuga aqui de 1,5 volt, 1,6, 1,7, em 20 volts ele iria acender o LED um pouquinho, mas ele não tem, correto? Vamos para o segundo teste agora. Eu tiro o diodo LED, tirei o diodo LED, pego o resistor agora e ligo a terra de 1K. Vou tirar ele daqui e fechar com terra. Esse é o teste dinâmico, viu? Fechei com terra. O que é que está acontecendo agora? Agora ele está tentando o quê? Ele vai tentar carregar o máximo possível através do resistor. Então eu vou pegar o teste de um lado e do outro do resistor e vou medir aqui a DDP que está nesse resistor. Correto? O ideal é que ele dê 0, porque aí ele não estaria tendo nenhuma fuga de energia. Vamos ver. Ele está dando 0,04 em 2 volts, não é isso? Olha, ele vai diminuindo, 0,03. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pequena pausa para ele descarregar, para ele carregar mais e a gente volta daqui a alguns minutos. Olha aí, pessoal, depois de mais ou menos uns 3 minutos, ele foi a 000, tá vendo? Olha, no resistor aqui. E aí, nesse caso, pessoal, aí você está vendo a 000, então você está vendo que não apresentou fuga mais esse capacitor, tá vendo? Esse é o teste dinâmico dele, ele não está com fuga. Veja que, nesse momento, eu tirando ele daqui, ó, vou tirar o resistor, tiro ele está totalmente carregado. Se eu chegar aqui e descarregar ele, ó, dá uma olhada como é que fica. Tá aqui, vê. Vai centelhar, ó. Fiz um curto, né? Isso não é muito correto fazer não, porque força muito o capacitor. Mas estou fazendo aqui, vai ficar bonito para vocês verem aí o curto, o que é que acontece nesse capacitor. Fez o curto, tá vendo? Se eu voltar novamente agora a colocar ele no circuito, ele vai novamente carregar. Vou botar novamente aqui para vocês verem. Vou botar ele no circuito. Botar o resistor. Tem que ficar o resistor em série com o capacitor. Vou botar ele aqui. E agora, quando eu fechar com o diodo LED tem a polaridade dele, né? Vamos ver. Pronto, positivo no resistor. Veja que quando eu fizer isso, o LED vai voltar a acender e apagar. Olha lá. Pronto. Carregando. Tá vendo? Carregou. E agora ele veio e apagou. Então, pessoal, aqui vocês viram aí um teste dinâmico do capacitor. Lembrando que a dica é a seguinte, se quiser fazer igual o teste, é você pegar essa tensão que o capacitor tem, certo? E coloca, esse aqui é de 25 volts, como eu mostrei a vocês lá no início do vídeo, você colocar uma fonte, certo? Tirando 20% dos 25 volts, que é a tensão nominal, eu estou aplicando 20 volts, e verificar, correto? Depois que ele apagou aqui, né, não tem fuga acentuada, colocar no resistor para a terra, fechar o circuito e medir a tensão. Ele vai aproximadamente aqui em 2 volts, ele vai ter uma pequena tensão no início, mas ele vai voltar, olha, ele vai voltar com um tempinho, ele vai voltar praticamente a 0 volts. Ele dá uma pequena DDP, mas vai voltar a 0 volts aí, depois de uns 3 minutos aí, a 4, ele vai diminuindo aqui e volta a 0. Se ele ficar com a tensão elevada aqui, meio volts, você bota em 2 volts, ele dá meio volt aqui, aí você já sabe que o capacitor está com fuga, deverá ser substituído. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.